canal Fla Notícias. No vídeo de hoje, bora ver o Mauro César aí comentando sobre o possível novo estádio do Flamengo, que parece estar cada vez mais próximo de sair do papel, né? As coisas estão caminhando bem e o Flamengo naquela briga com o Maracanã, então o Mengão está decidindo fazer o seu próprio estádio. Já peça like e a sugestão, bora lá direto pro vídeo. Essa mudança ela foi publicada na quinta-feira passada, né? O edital de concessão do Maracanã pode ser classificado como uma grande piada, né? É mais ou menos o seguinte: você tem uma casa, você vai alugar essa casa para alguém. Essa pessoa que vai alugar a casa, ela aluga a casa, né? Mas ela, olha, se você que é o dono, chegar um dia e falar assim, olha, eu quero fazer um churrasco aí, né, no domingo, você tem que ceder para o cara fazer um churrasco. Olha, tem um amigo meu, um primo, que está vindo lá de longe, ele vai passar uns dias aqui na cidade, aquele quarto, sabe aquele quarto depois do banheiro do corredor à esquerda? Aquele quarto você vai ceder para ele durante uns 10, 15 dias, porque ele vai passar uns dias aqui na cidade. Sabe, você aluga a casa, mas você não é dono da casa, você fica cedendo para quem o proprietário definir, né? É um negócio bizarro. Assim, eu sempre fui radicalmente contra a construção desse estádio, acho que é uma aberração de mais de 1 bilhão e não sei quantos milhões de reais. O Maracanã original já tinha sido descaracterizado com fila geral numa obra, algumas obras feitas até 2007, quando teve os Jogos Pan-Americanos, e consumiram mais de 400 milhões de reais. Se a gente colocar esse dinheiro atualizado, isso aí vai dar, sei lá, 700 milhões, 800 milhões, vai dar uma quantia bem mais alta. Então foi muito dinheiro público colocado ali e o estádio estava em ótimas condições, podia muito bem atender a demanda do futebol do Rio de Janeiro, sem a construção desse estádio que fizeram lá, que não tem nada a ver, é um estádio feito para a Copa do Mundo. Ele nem é pensado para o público brasileiro, é feito para um evento da FIFA. Mas já que essa coisa está lá, que ela existe, né, então alguém tem que tomar conta daquilo. O Estado do Rio quer assumir a bronca de bancar o Maracanã, que custa dinheiro, né? É uma manutenção cara. Se quiser, reativa a antiga Suderge informa, estamos de volta. E fica lá cuidando daquilo e despejando dinheiro que deveria ir para questões sociais da cidade no estádio de futebol, no complexo esportivo, né? Porque tem aí do ginásio, tem do Maracanãzinho, tem ali a piscina também, lá o Júlio Delamare, e havia também o Célio de Barros, o estádio de atletismo que foi destruído antes da Olimpíada. Muito bem, a impressão que fica é de que o edital é feito para que os caras desistam. Tipo, vamos dificultar ao máximo, é mais ou menos você não quer alugar essa casa. Eu não quero alugar, eu coloco várias cláusulas nesse contrato de locação que ninguém vai querer alugar uma casa. E quando aparece, né, interessado, você inventa mais uma coisa. E você vai colocando mais obstáculos, né? Porque nada contra, por exemplo, o Vasco querer jogar no Maracanã, mas não dá para o Fluminense e o Flamengo bancarem o Maracanã e o Vasco, quando quiser, vai lá jogar. Por exemplo, na pandemia, o Vasco jogou em São Januário, porque não tinha público. Ele não quis jogar no Maracanã. Mas quem bancou o Maracanã? O Flamengo e o Fluminense, jogando sem público, tirando dinheiro de outras fontes de receita para bancar o estádio, porque não tinha arrecadação. Não tinha público no estádio. E você tem que pagar seguro do Maracanã, os impostos, os funcionários, a limpeza, a cadeira que quebra, a lâmpada que queima, o banheiro que arrebenta a torneira. Imagina um monstro daquele. É dinheiro que se gasta. Estádio de futebol não é assim, você constrói, deixa, ele fica ali sozinho, dando lucro. Não, ele pode gerar receita, mas gera despesa também. Então, assim, tem várias situações, como por exemplo, o Fluminense e o Flamengo, quando sai o borderô do jogo, tem lá um aluguel de 90 mil reais, que é uma coisa meio simbólica, porque, na verdade, tem que constar um aluguel. Eles põem 90 mil, o Maracanã explicou isso. A gestão do Maracanã tem pessoas profissionais que fazem a gestão, em nome do Fluminense e do Flamengo. E eles emitiram uma nota dizendo, a gente coloca aqui 90 mil, porque tem que lançar um valor. Mas, na verdade, não poderia colocar nada, porque eles é que pagam a conta, quer dizer, quem está pagando o Maracanã são os dois clubes, né? Aí o Vasco queria pagar 90 mil, entrou na justiça, aí acabou pagando 250, que, segundo as estimativas dos gestores, era o valor correspondente à cessão do estádio para que você faça um jogo de futebol. Então já tem esse tipo de briga. Não tem sentido. Eu acho que dessa maneira não tem sentido você fazer gestão no Maracanã. Então entrega para o Estado, ele vai entregar para alguém fazer a gestão, e você vai lá e paga o aluguel, que nem um Vasco que joga. Eu quero jogar aí domingo. Vai lá e aluga o estádio e joga lá. E vê o que o Estado do Rio vai fazer com aquela monstruosidade. É um pipinaço. Vai fazer o que com aquilo? Porque, assim, repito, eu acho que nunca deveriam ter feito essa obra, né? Mas já que faz e tem alguém querendo fazer a gestão, e acho que a gestão, o edital pede uma quantidade enorme de ingressos para o governo do Estado, camarotes, buffet no camarote, tem que ter também, estacionamento. Quer dizer, a preocupação do governador, o senhor Cláudio Castro e seus pares, é o quê? É ter benesses para poder ver jogo de futebol e tal, ou fazer ou que aquilo não onere mais o Estado, né? E o que deveria estar cobrando ali não é isso. Deveria cobrar o seguinte: os Fluminense e Flamengo, vocês vão assumir o Maracanã? Beleza.
Eu quero que vocês devolvam à sociedade, de alguma maneira, isso. No complexo, no estádio, ingresso para escolas públicas, poderia ser legal. Você vai trazer as crianças para o estádio, todo jogo, escolas municipais e estaduais terão X ingressos para assistir jogos de futebol. Claro. Ou pessoas de comunidades mais pobres vão ter uma cota de ingresso. Poderia ser, estou aqui dando ideias aleatórias. De mensagens, fazer um contato com o Rodolfo Landim e perguntei para ele o que há de concreto com relação ao estádio que o Flamengo quer construir. Ele falou, a definição, o que está definido é, queremos o terreno do gasômetro. Esse terreno ele é gerido ele pertence a um fundo de pensão e é gerido pela Caixa Econômica. Então são vários envolvidos e o Flamengo quer comprar o terreno. Então, de que maneira? Aí você tem que passar por uma série de trâmites, inclusive de questões ambientais, como foi o do Corinthians, que já era o terreno do Corinthians, teve aqueles tubos da Petrobras, teve uma série de obstáculos que têm que ser superados. Superando esses obstáculos, eles querem, de fato, o Flamengo está levando cada vez mais a sério a ideia de fazer um estádio dele. E eu conversei com uma outra fonte do clube, em off, e ela me disse o seguinte, nós não vamos endividar o clube. Eu falei, mas como é que vocês vão fazer um estádio sem endividar o clube? Eu falei, a gente vai buscar parcerias. Vamos pensar, bem, o Palmeiras construiu um estádio sem colocar um centavo. Se eles tiverem a capacidade, né, de encontrar parceiros que se aliam ao clube para a construção do estádio, é possível que isso seja viável, né? Tem que ser uma operação muito bem elaborada, né? Agora, a região é muito boa, porque é muito central, em frente à rodoviária, é perto do aeroporto, é perto do centro do Rio, é perto da descida da Avenida Brasil, é perto da descida da ponte, fica uns 20, 30 minutos do metrô e do trem, que são caminhadas perfeitamente aceitáveis para um estádio de futebol, qualquer lugar do mundo. Se você fala, olha, o estádio está localizado aqui, 20 minutos caminhando do metrô, o torcedor vai numa boa. O cara vai andando, qualquer lugar. Qualquer lugar é assim. Estádio do Corinthians. Exato, você vai caminhando até o estádio numa boa. Então, a localização é boa, porque é uma região que está ali muito abandonada, mas passa por uma revitalização. Tem ali o Porto Maravilha, que é uma obra da prefeitura que está em andamento. Há o interesse do Eduardo Paes, claro, prefeito do Rio, de que isso se torne realidade, porque se ele conseguir revitalizar essa área, isso vai ser um grande legado da prefeitura dele. E ele tem suas aspirações políticas, evidentemente, para o futuro. Não vai querer ser só prefeito do Rio, mais uma vez, como ele é nesse momento. Então tem todo um jogo político no meio. E o que eu acho incrível é isso. O que vai ser do Maracanã? O Fluminense sozinho vai bancar? Acho mais complicado. O Estado vai fazer o que com o Maracanã? Faz o que com aquilo? Quer dizer, construíram aquilo e faz o que com aquilo? É difícil entender para pessoas normais, né? O que nós somos. Você tem um Maracanã enorme, tá certo? E você não facilita para o seu principal interessado, porque o Madureira poderia se interessar, mas ele tem 3 torcedores, não vai alterar nada. Quer dizer, o principal interessado, que é o Flamengo, deveria ter uma série de vantagens para facilitar, para fazer aquele monstro de cimento ficar vivo. Agora, na medida que você está excluindo, por isso que eu falo que eu tenho sempre muito temor quando envolve areia e cimento. Certo? Para permitir que ele vá fazer a sua própria casa, claro, vai entrar numa dívida, vai pagar, tem dinheiro hoje. Uma hora, parece que desde o primeiro dia defende que o Flamengo tem que comprar o terreno dele. Sim. Não é isso? Comprar o terreno. Agora vamos construir. Apareceu a construtora que quer fazer parceria, tudo bem. O terreno, a terra é minha. Acho que é isso que você defende. Sim, claro. Tá certo? Então, agora, você sabe que se daqui 3, 4 anos o grande local, não nasce outro Flamengo no Rio, vai ter a sua casa, e aí para sempre você vai ter aquele monstro lá para fazer o quê lá? O Vasco vai jogar lá uma vez ou outra, então, quando for um jogo de maior demanda. Botafogo não joga lá. Só o Fluminense eu imagino que alguém deve ter falado isso. Será que só nós estamos vendo isso? Alguém, vamos facilitar a vida aqui para a gente deixar... O Ronaldo fez lá com o Cruzeiro, né? Lá pegou o governador de Minas Gerais e falou, ou vocês melhoram a taxa aqui para a gente, senão a gente vai sair fora daqui. O Atlético Mineiro já tem, o América já tem. Vamos facilitar o estádio do América. Vamos facilitar aqui, a gente está indo embora. O Calil fez no Atlético isso por um bom tempo. Ele jogava no estádio do América, o estádio Independência, lá o Horto, e só ia para o Mineirão nos grandes jogos. E aí ele negociava para e passo. O Calil, hoje prefeito de Belo Horizonte, ele era presidente do Galo. Final de Libertadores. Tudo bem, vamos para o Mineirão, vamos discutir aqui. Aí negociava. De repente a taxa não era o ideal para ele ali, mas ele só ia na boa. E durante um bom tempo o Mineirão não ficou ocioso, mas só tinha um Cruzeiro.
Ou seja, não arrecadava tanto quanto poderia. Uma outra pessoa do clube, uma outra fonte, me disse há poucas semanas o seguinte, que uma das possibilidades seria ou comprar ou propor ao fundo de pensão, aos proprietários do terreno, a quem gera o terreno, parceria. Ou seja, esse terreno gera receita? Não, ele só é meu, ele está aqui parado. Então você vai ser meu parceiro, eu vou construir um negócio aqui que vai dar dinheiro. E vocês vão ter uma participação. É uma outra possibilidade. Por quê? Obviamente, a ideia não é fazer só um estádio. É um estádio, hoje o estádio tem que ser assim, é um estádio, vai ter que ter um shopping, restaurante, tem que ter show, tem que ter evento corporativo, tem que ter Estamos de volta na Rádio Jovem Pan. Pode seguir, Mauro César Pereira, falando do estádio do Flamengo, o novo estádio do Mengão. Pode seguir, Mauro César. O estádio ele tem que gerar receita diária hoje em dia, é assim, né? Não basta você ter só ali jogo de futebol. Então você tem que ter capacidade de fazer shows, eventos de empresas, visitação, tem que ter loja, restaurante caro, restaurante mais barato, shopping, praça de alimentação, tem que estar tudo acoplado para que ele tenha movimento todo dia. Para todo dia aquilo gerar receita para o clube e para os seus parceiros. O único estádio que foi pensado dessa maneira, que eu entendo assim, aqui no Brasil, foi o do Palmeiras, que por acaso não foi feito por dirigente de futebol, né? Foi uma empresa que chegou e falou, eu quero fazer isso aqui, e o Palmeiras inteligentemente aceitou. Não botou um centavo, agora você tem show, você tem eventos de empresas, você tem muita coisa acontecendo ali. Todo dia tem alguma coisa acontecendo. Então, se o Palmeiras ficar 15 dias sem jogar, porque vai jogar fora, porque você está em uma competição, aquilo não vai ficar as moscas paradas diariamente. Às vezes tem eventos ali que a gente nem sabe. Você passa ali pela rua, não sabe que tem coisa acontecendo lá dentro. Quando tem um show, claro, de um grande público, você percebe o movimento. Mas às vezes tem eventos menores e estão acontecendo em parte do estádio. Já tem muito isso mesmo. Já teve um monte de coisa que aconteceu ali. Teve até drive-in, virou já o estádio para cinema. Enfim, shows de público menor acontecem, ele já é pensado para isso, aquele recuo atrás do gol ali, onde fica a mancha verde, é justamente para montar um palco. Então tudo foi pensado de uma maneira inteligente. E qualquer estádio tem que ser feito dessa forma, né? E a região ali é uma região central que é de fácil acesso, é uma região que está abandonada há muito tempo, mas que está passando por uma revitalização. Tanto que um pouco mais adiante você tem toda aquela região ali que já foi recuperada, né? Até com a demolição. Para quem não conhece, havia no Rio uma espécie de minhocão, que era o viaduto perimetral. Ele foi demolido e a partir daí aquela região está passando por transformações, né? Imagine, por exemplo, se aqui em São Paulo o minhocão não existisse e Santa Cecília, o bairro, voltasse a ser o que ele era antes do minhocão. Olha, tem dois gigantes do mundo do futebol que está com uma dor de cabeça que não sabe como resolver. O Milan e a Inter, né? Você sabe que o governo de Milão quer tomar um estádio e parece que vai... Tá uma briga danada lá em Milão. Eles estão com um projeto até 2025 para decidir que eles vão demolir o San Siro. Quer dizer, aqui você tem o estádio já pronto, que pode o governo ceder, e o Milan e o Inter estão com uma dor de cabeça danada para ter um estádio. E aonde o governo quer demolir esse estádio. Tem até 2025 para resolver. Sim. Eles têm um projeto já para um novo estádio para ser construído. A priori, pelo que eu li, seria do Milan, mas com a possibilidade de ser em parceria com a Internacional. Se continuar assim, o Maracanã vai virar o quê? Um Wembley, um Saint-Denis, assim, jogos bem eventuais de Copas. Aqui a seleção não joga aqui também. Lá, pelo menos as seleções jogam lá. Então é complicado. Não vai ter nada. Tem rugby, tem outros eventos, né? E, Mauro, pelo que eu entendi, o Flamengo agora, então, precisa que vendam esse terreno para ele, é isso? Basicamente isso. O Flamengo ele tem que adquirir o terreno e, a partir daí, tocar todo o projeto. Ou seja, se todos os trâmites forem contornados, os obstáculos legais, que é normal que seja assim, o Flamengo vai tentar comprar o terreno e, comprando o terreno, claro, paralelamente, ele vai buscar parcerias para poder fazer com que o estádio seja ali construído, mas com essa preocupação de ser um estádio que seja algo rentável. Ninguém vai entrar numa aventura também de ser parceiro de um clube de futebol para construir algo que não vai dar retorno, né? Agora, tem aí duas forças políticas que eu vejo. Uma, a prefeitura, que tem todo o interesse que aconteça. A outra, o Estado, que certamente não vai ter interesse, porque talvez queira que o Flamengo se submeta a essa situação de ser o gestor do Maracanã, mas, como eu disse, você tem uma casa, essa casa tem uma churrasqueira. Aí o dono vai lá e liga. Você alugou a casa, com a churrasqueira, com a piscina, com tudo. Aí tem um dia que o dono liga para você e fala, anota no seu calendário, dia 15, é um sábado, vai ter um churrasco aí na sua casa, tá? Não sou eu que vou, não. É o meu amigo que está chegando aqui do interior e ele vai fazer uma festa de aniversário. Não, e você ainda prepara tudo para ele. Prepara tudo que ele vai chegar. E você vai, isola ali, os caras ficam ali, usam o seu banheiro, sujam tudo. E você depois limpa. Depois você limpa tudo, paga o IPTU, paga o condomínio, se tiver, paga tudo. Isso é ridículo. Olha, não tem sentido. É claro que a gente está falando muita coisa aqui que é antivisão do fato, né? Mas o padrão é o seguinte, se o Flamengo comprar o terreno, pronto, entre aspas, para o Maracanã o estrago está feito. Comprou.
Alguma coisa vai acontecer nesse não tem terreno. mais volta. Aí não tem mais volta. Sabe o que acontece? Normal, já que você falou em casa, na Imobiliária Nogueira, eu tenho experiência nisso. Imobiliária Nogueira faz o seguinte: depois que acontece isso, já não vão trocar mais lâmpada, porque sabe que vai acabar. Tá certo? Então tá com problema no entupimento. Não chama o encanador nessa hora, porque é consumo, né? Vai acabar. Então, esse é o problema. Esse é o mundo real. Entendeu? Não, mas vai ter o estádio lá, mas vamos tratar o Maracanã com o maior brinco. Se com um locatário desse, que eu vou perder, eu acho que é um problemão. Desde o primeiro momento, vai ser um pipinaço para o Maracanã perder os locatários. O estádio está pronto, o que ele vai fazer lá, cara? O que vai fazer com uma casa daquela? E quem vai querer ser gestor do Maracanã se não tiver, em alguns anos, jogos do Flamengo? Time que tem maior torcida. A nossa empresa aqui vai ser gestora do Maracanã, como o Odebrecht foi. Durante um momento foi o Odebrecht. Daqui 5 anos eu não estou mais lá. Então a gente aluga o estádio para o Flamengo, Fluminense, a gente vai faturar uma grana aqui, paga as despesas, vamos ter o nosso lucro, a nossa empresa está aqui numa boa. Aí um dia o Flamengo fala, o meu estádio vai ficar pronto agora dentro de tantos meses, eu não vou jogar mais aí, tá? Tudo bem. Aí eu vou contar só com jogos do Fluminense. Então é isso aí, galera. Deixa sua opinião sobre o estádio do Mengão. Que se realmente o Flamengo fizer esse estádio, eu acho que vai ficar ruim pro Maracanã. Porque nem Vasco, nem Fluminense, nem Botafogo, nenhum desses times tem poder, nem torcida para sustentar o Maracanã, né? Só o Flamengo que sustenta o Fluminense, vai ali uma parceria, mas quem realmente sustenta hoje o Maracanã é o Flamengo. E se sair, meu amigo, vai ser triste o Maracanã, porque vocês lembram que o Maracanã ficou abandonado. Quem arrumou foi o Flamengo, né? Então é isso. Se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, nação!